Olá, psiques! Eu sou Leonardo Tardivo e você está em Psique Análise. Hoje vou discutir com vocês a respeito de jogos e o que tudo isso aí tem a ver com a mente, com vícios, entre outros assuntos. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor, se inscreva, deixe sua curtida, faça seus comentários e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo a respeito de Psique Análise. Jogos, prazer, vício, uma geração inteira perdida por causa dos jogos, como que é os jogos, o que isso tem a ver com psicanálise. Jogos, eu na minha primeira infância, né, até uns, sei lá, até uns 12 anos, eu nunca tive contato com jogos eletrônicos, computador, videogame, né, tinha dos meus primos lá, mas raramente jogava, só quando viajava para a cidade deles. Tinha alguns vizinhos lá que tinham também, mas só assistia, nada demais. Fui ter contato realmente com jogos na minha adolescência, quando aí já tinha computador, aí eu adquiri um Super NES lá na época. E assim que eu tive essa experiência, hoje eu tenho um canal de jogos, né? Eu sou um jogador, mas já olhei pelo lado bom e também sei o lado ruim desta experiência. E primeiramente vamos falar aí do lado bom. O jogo ele te possibilita, né, ter algumas coisas, fazer coisas que a nossa realidade ela nos impede de diversas maneiras. Por exemplo, você quer sair para uma aventura num campo aberto lá carregando uma espada, vestindo uma armadura, né, lutando contra goblins, né? Você não vai encontrar isso na realidade. Você pode até fazer uma simulação disso aí, numa arte marcial, num swordplay, numa esgrima, entre outras atividades afins, né? Você pode também fazer airsoft, né? São atividades aí, são jogos também, né? Jogos com realidade, né? Na verdade, mas esses mundos fantásticos, né? Talvez essa busca, né? Pelo jovem, pela natureza, né? Talvez por tudo ser tudo muito urbanizado, né, por essa dificuldade do contato com o homem e com as pessoas, com esse meio urbano, com esse meio assim rural, antigo, né? Porque quando você joga, você vive em outro mundo, né? Você possibilita viver outro mundo, mas também você vive outras épocas, né? Você pega jogos aí como Age of Conan, uma época quase primitiva. Você pega aí um World of Warcraft, né, por mais fantasiaso, mais ou menos na Idade Média, entrando na questão da magia. Ou um GTA, que daí você vive a realidade atual, né, bem atual para falar a verdade. E você faz o que você quiser lá, você rouba carros, você faz um monte de coisa, né, troca tiro com bandido, faz um monte dessas atividades. Mas o que eu quero dizer, o porquê disso, né? Que você consegue desprender um pouco de uma realidade que às vezes pesa, né? Às vezes é a realidade que você não quer se encontrar, você está estressado no trabalho, você quer entrar no videogame para você ter um momento de paz mental, né? Ter um momento aí de você se desprender um pouco dessa realidade para viver aquela realidade mesmo que fantasiosa, né? Mas você viajar naquele mundo, você tem sim, né, toda uma questão montada ali de jogos, né? Se você pegar os jogos arcaicos, eles tinham uma progressão bem simplista, né? Era questão de passar fases, talvez acumular vidas e assim por diante. Mas com a popularização do RPG, né, isso daí passou para um novo nível, né? Aí você desbloqueia habilidades, você sobe de nível, você melhora suas habilidades, você faz uma história. Então, assim, isso é uma maneira muito positiva em termos de jogos, né? De você amarrar o jogador, e todos os jogos, por mais simples que seja, tem uma sacada de RPG, né? Role play game, né, que seria aquele RPG antigo lá, que seria aquele lá de fichas, né, e você contando uma história, né, fantasiosa, alguém mestrando uma história e você acompanhando, jogando dado aí para ver o desenrolar dessas histórias. Isso daí foi aplicado nos jogos e por isso que os jogos são tão
viciantes, assim por dizer, e são tão também interessantes, né? Por que que interessa? Porque tem aqueles mecanismos de progressão, tem aquela questão que eu já vou falar a respeito aí da dopamina, de você ter motivação, incentivo para você continuar, né? Então você vai lá, se esforça, faz alguma coisa no jogo para atingir aquele nível. Aí daí depois tem o próximo desafio, tudo isso envolvendo missões, tudo isso envolvendo progressão, tudo isso envolvendo melhorias, né? Mas, como disse, é uma realidade virtual, é uma realidade paralela, né? E que você usa, né, para viajar para outro lugar, para ter acesso a uma outra época, né, para você talvez sair da situação presente que está te angustiando, mas tem o outro lado que é o lado do problema, a problemática, né? Inclusive na faculdade, quando eu estava fazendo licenciatura, eu fiz um trabalho a respeito disso. Eu já era jogador de World of Warcraft, né? E naquela época tinha saído uma reportagem que um adolescente, não me lembro ao certo, ficou 3 dias jogando e ela veio falecer, né? Porque não se alimentava direito, ficou sem dormir 3 dias, né? Então envolveu toda uma coisa. Que daí vem o outro lado, o lado extremo, né? São dois extremos assim, né? A todas as questões, né? Tem o lado bom, o lado ruim, o que acrescenta de positivo, o que é de negativo. Mas essa pessoa veio a falecer por um acúmulo aí de falta de sono, essa questão da dopamina, porque ao mesmo tempo que você estimula essa dopamina, você faz a serotonina cair, que é um hormônio que ele balanceia, né? Faz o balanço aí de toda a nossa questão mental, também a questão fisiológica, e por todos esse estresse que foi causado, a pessoa veio falecer. Então qual que é a problemática? É quando você usa o jogo não para aliviar sua realidade, mas para viver outra realidade. Você viver neste outro mundo, né? Você desprender, não resolver seus problemas no mundo concreto, para você viver no mundo virtual. E todas as problemáticas que vai trazer nisso, né? Assim como a questão sexual, né, que a gente fala na psicanálise. O que é um distúrbio sexual? É quando a pessoa deixa de fazer as suas obrigações diárias, né? Trabalho, estudo, é, compromisso, pagar a conta, porque está pensando em sexo, porque tá deixando de trabalhar para fazer sexo, ou no ambiente de trabalho, ou no lugar que estuda, ou não sei o que. Aí você cria esse hábito. Então eu lembro que na faculdade tinha até colega meu que deixou de depois do primeiro ano ele trancou a matéria porque ele ficava varando as noites aí jogando, e com isso não estudou, e com isso vieram notas ruins, e com isso ele foi ficando para trás no curso, e com isso ele, em vez de não, vou parar, vou determinar um tempo de jogo, vou correr atrás, não, ele pegava esse tempo livre, porque muitas janelas se formam quando você perde as primeiras matérias, né? E ele continuou jogando mais e mais e mais até que chegou um ponto que não deu mais, né? Não dava mais para acompanhar o curso, estava muito, muito atrasado, a pessoa fica totalmente perdida e teve que trancar o curso. Então você vê aí que quando entra a questão do vício, quando esta coisa que se chama jogo, que em muitas maneiras pode ser benéfico, quando isso começa a se tornar maléfico, quando isso vai estragar o seu mundo real em prol do mundo virtual. Qual que é o ganho que uma pessoa dessa teve para a vida dela, né? Em termos de desestresse, o jogo é ótimo. Você vai lá, joga, né? Você tá, principalmente no adulto, né? O adulto lá trabalha, tal, chega de noite lá, ou assiste uma série, ou assiste um filme lá com a família lá, ou joga um videogame lá com os seus filhos, ou joga um videogame lá sozinho para dar uma desestressada, né? O adolescente
faz as suas obrigações, né? Cumpre lá suas tarefas e quando quiser opta, né? Ah, hoje está chovendo, por exemplo, não dá para sair com meus amigos, não dá para fazer coisa, então tá bom, né? Vamos, vou jogar um jogo aqui, ou combinei com um amigo de noite para jogar o jogo, compre todas as suas tarefas e depois joga. Porque assim você mantém um equilíbrio, né? E como eu falei, a parte de RPG do jogo ela incentiva muito você continuar jogando, a você buscar, a você incentivar. Mas tem como fazer isso, replicar isso na vida real, né? É claro que a questão salarial, a questão de bonificação é muito diferente ou é muito espaçada, né? Você vai fazer uma quest o mês inteiro para depois você ter esse salário aí, né? Não vai, alguns recebem parcial e daí depois o final. Mesmo assim, né? Tem uma progressão. Então, por exemplo, se algum de vocês tem criança, como que você faz a criança já vivenciar essa coisa, né, do RPG, essa coisa do jogo, mas num formato mais educacional? Então, por exemplo, estabelece tarefas para ela, ela vai ganhando pontos com isso e com esses pontos aí ela pode trocar por um brinquedinho qualquer que seja, alguma coisa bem simples, né? Para quê? Para mostrar, olha, trabalho, esforço tem valor. Você vai ter um mérito, né? Você vai ter um mérito você conseguindo isso aí. Você vai ver que com o tempo a criança por si só ela vai fazendo as atividades, às vezes sem contar ponto, por ela própria querer, porque ela viu que tem uma resposta boa da parte dos pais, né? E não fica presenteando, que daí entra até aquela questão lá da mãe devoradora, né? Fica presenteando a criança por qualquer motivo, né? Que tirando aniversário, né? Dia das crianças e Natal. Fica presente, vai no shopping lá, presentinho, vai sair presentinho, não sei o que, presentinho, presentinho, presentinho. Né? Qual que é? É só dopamina em cima de dopamina e cadê a questão do esforço? Cadê a questão do trabalho, da disciplina, né? Então trabalha essa questão da disciplina, inclusive nessas atividades, se ela quiser de prêmio, uma hora de jogo, que seja, né? Num tempo determinado, num lugar específico, ok, né? Fez as tarefas, né? Trabalhou, entre aspas, para pagar as contas e aí sim tem a bonificação dela, né? Tudo dentro dos limites, tudo nos horários certos e assim, né? Dá para viver, né? Com os jogos sem essa questão viciante, sem essa questão de desequilíbrio. É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não deixe de curtir, fazer sua inscrição no canal, dar o gostinho aí, também ativar o sininho, eu agradeço, um abraço para vocês, fui!